nessa aula, eu deixei reservado ali mais para o final dessa primeira aula, eu expliquei detalhadamente quais são as raízes cientificamente conhecidas da procrastinação. Olha, quando eu abro a minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram, o que mais aparece é gente reclamando ou sofrendo porque procrastina e gostaria de parar. E eis aí o que eu quero abordar no vídeo de hoje. O nome dessa live aqui é As Raízes da Autossabotagem, as causas da autossabotagem. E já na primeira aula da jornada do autoconhecimento, eu te expliquei quais são as raízes e as causas da procrastinação. As 4 grandes raízes da procrastinação. É importante você assistir essa aula inteira, porque no final eu trago esse conhecimento que é fundamental, e se você conhece alguém que procrastina, ou você mesmo sofre com a procrastinação, é super importante você saber identificar as raízes da tua procrastinação. Porque dependendo da causa da tua procrastinação, você tem que atacá-la de maneira diferente. Esse é um grande problema, e agora, caindo aqui já para o tema da nossa live de hoje, esse é um grande problema da autossabotagem. A autossabotagem, frequentemente, ela manifesta sintomas, e nós olhamos para os sintomas. A procrastinação, ela é um sintoma de uma causa mais profunda, de uma raiz mais profunda. Essas 4 raízes possíveis aí que eu te expliquei na nossa primeira aula da jornada do autoconhecimento. Então, quero falar um pouco mais sobre isso, sobre as raízes das diversas armadilhas, não só da armadilha, mas das armadilhas que a mente coloca para nós no nosso dia a dia. E para isso eu quero explicar para vocês um conceito científico, um princípio científico muito, muito importante, que é o princípio da mente dual, ou as teorias duais da mente. São perspectivas científicas que olham para o funcionamento do cérebro e da mente dos seres humanos e enxergam, grosso modo, 2 sistemas de funcionamento no cérebro. É muito importante dizer desde já que essas são perspectivas didáticas. O cérebro não é dividido em dois sistemas, 2 partes, 2 jeitos de funcionar simples e facilmente divisíveis assim. Nem a mente humana é facilmente divisível em 2 partes simples. Mas por questões didáticas, nós olhamos para o cérebro, olhamos para a mente e nós enxergamos que existem 2 grandes tipos de processo, digamos assim. E aí vamos pensar no cérebro primeiro e depois a gente cai para as questões mais psicológicas, mais comportamentais, a mente e o comportamento. O cérebro, como você bem sabe, o cérebro é extremamente complexo e ele é complexo porque ele possui circuitos muito diferentes, dependendo de quais estruturas você está estudando. Geralmente, e aí eu estou falando aqui bem grosso modo, sempre que eu falo isso em palestra, eu digo assim às pessoas, olha, se tiver um neurocientista aí na plateia, não joga um sapato em mim, porque eu estou fazendo aqui uma generalização para ser didático, né? Mas, grosso modo, quando você olha para o cérebro, as estruturas que são mais, digamos assim, primitivas do cérebro, aquilo que o teu cérebro tem de muito parecido ou às vezes idêntico ao cérebro de um peixe, por exemplo. O peixe é um bicho muito primitivo. Para você ter ideia, tubarões. Pega tubarão, que é um bicho que é bastante antigo mesmo. Os indícios fósseis que nós temos dos tubarões são antiquíssimos. Para você ter uma ideia, existia na natureza, existiam os tubarões antes de existirem as árvores. Ou seja, quando nós fazemos a contagem, né, você data por carbono os fósseis, você percebe que os tubarões mais antigos, eles são mais antigos até do que as primeiras árvores conhecidas pela ciência. Então os peixes são muito antigos, muito primitivos. E o ponto é que o teu cérebro e o meu o teu cérebro possui, o meu cérebro possui estruturas que são muito semelhantes às estruturas de animais extremamente primitivos. E essas estruturas, elas tipicamente se localizam mais profundamente no cérebro. Então você tem, por exemplo, o tronco encefálico. O tronco encefálico que é uma estrutura extremamente profunda e que ele vai regular coisas tão básicas quanto a tua respiração. Por exemplo, o processo de respirar inconscientemente. Veja que coisa maluca. Você respira, a maioria do tempo, você respira de maneira inconsciente. Você não está consciente da tua respiração. Agora você está, porque eu falei. Mas a tua respiração, ela simplesmente está acontecendo. Graças a estruturas que você encontra no tronco encefálico. Então, se você
observar o cérebro, o tronco encefálico ele é bem profundo. Estamos tendo aqui um probleminha técnico, gente. Rapidinho. Já Oi, gente. Voltei. Peço desculpas. Eu fui aproveitar para buscar um cérebro aqui para você, para eu poder mostrar o cérebro funcionando para você. Vocês estão ouvindo bem? Digam aí se o áudio está bom agora. Tivemos um probleminha técnico. Aproveitei para buscar um modelo de cérebro, para a gente olhar para o cérebro. Maravilha, estão me ouvindo então? Obrigado. A Maria Luísa de Oliveira me avisou aqui que estão me ouvindo. O áudio está ótimo. Inês Santos, oi Inês. Vamos lá, pessoal. Bom, então aqui você está vendo o cérebro. Isso aqui é o que a gente chama de um corte sagital do cérebro, tá? O cérebro inteiro, ele é isso aqui. O cérebro inteiro, ele é ligado lá dentro por uma estrutura chamada corpo caloso. E, claro, isso aqui é um modelo onde você imagina o cérebro na sua metade. Então, o que você está vendo, essencialmente, é a metade do cérebro. Esse corte aqui a gente chama de corte medial ou então corte sagital. Essencialmente, isso aqui que você está vendo é o tronco encefálico. O tronco encefálico é essa estrutura. E você pode ver que ele está bem profundo aqui no cérebro.
Essa é uma estrutura muito primitiva do cérebro humano. E aí, claro, conforme você vai indo para o topo do cérebro, você vai chegando ao córtex. E o córtex é essa camada mais enrugada, que parece uma noz. Essa camada mais enrugada, que tipicamente nós conhecemos como uma imagem do cérebro, digamos assim, essa é aquilo que nós chamamos de córtex cerebral, né? Ou então o neocórtex, que algumas espécies possuem, nós, seres humanos, inclusive. Neocórtex, como o próprio nome diz, estamos falando do mais novo córtex, é aquilo que há de mais sofisticado no cérebro dos seres vivos, e, portanto, a gente tem mais ou menos, e aqui eu quero repetir, isso é grosso modo, a gente tem uma certa arquitetura do funcionamento do cérebro, onde mais profundo nós temos estruturas mais primitivas e mais para fora nós temos estruturas mais modernas, digamos assim. Então, aqui no fundo, o teu tronco encefálico, o meu e o teu tronco encefálico são muito parecidos, por exemplo, com o tronco encefálico de um peixe, por exemplo, né? Então, se você imaginar o cérebro de um ser humano, você tem que pensar nele nessa estrutura, digamos assim, mais profunda. Eu vou fazer uma breve pausa aqui para pegar também um outro material para vocês, que eu quero mostrar um livro para vocês. Um livro muito importante, que é um livro chato, mas eu quero mostrar para vocês se quiser adquirir para ler e entender um pouco sobre essa dualidade da mente. Volto em um minutinho. Voltei. Peguei aqui, ó. Então, nós temos, e aí eu quero explicar isso para vocês. Nós temos um cérebro que ele é mais primitivo no seu profundo e ele é mais, digamos assim, sofisticado nas suas camadas externas. Beleza. O que isso significa? Isso significa que os cientistas eles têm dividido o funcionamento do cérebro em dois grandes processos, que nós chamamos, e aí o termo que você vai encontrar nos artigos científicos é o termo do inglês, que é top-down, ou seja, do topo para o fundo, ou então bottom-up, que é do fundo para o topo. Essencialmente, são processos que se iniciam nas estruturas mais, digamos assim, modernas, sofisticadas, e que dessas estruturas se direcionam para as estruturas mais primitivas, ou seja, vão do topo para o fundo. Esses a gente chama de top-down. E os processos que a gente chama de bottom-up são os processos onde você inicia isso aqui no profundo do cérebro e depois se alastra para aquilo que há de mais atual no cérebro, de mais moderno, de mais novo. Enfim, essencialmente, esse é o modelo que nós chamamos de modelo dual do funcionamento do cérebro, tá? E aí, o que isso significa para a nossa vida psicológica? Esse processo top-down, e vamos dar um exemplo concreto aqui para você entender um processo top-down. Então, um processo que se inicia nas estruturas modernas do cérebro e se direciona às estruturas mais primitivas do cérebro. É você ter autocontrole. Você, por exemplo, querer comer uma sobremesa e você falar não. Você frear os teus impulsos. Isso é um processo top-down, um típico processo top-down, onde o córtex ele inicia o processo e ele direciona esse circuito para outros circuitos mais profundos. E um processo bottom-up, do fundo para o topo, é um processo que tipicamente você conhece, por exemplo, de quando uma emoção toma conta de você. Então, você é assaltado, por exemplo, e no momento que o sujeito está com uma arma na sua cara, você imediatamente reage, você nem toma consciência da atuação. Você praticamente não percebe o que você faz. Eu tenho uma ex-aluna minha que ela estava dirigindo numa avenida em São Paulo, o sujeito colocou uma arma
na janela do carro dela, e aí ela simplesmente arrancou numa avenida muito movimentada, ela quase causou um acidente. Ela nem parou para pensar. Por quê? Porque os circuitos responsáveis por emoção, que são mais profundos, eles iniciaram um processo, e esse processo, inclusive, ele tomou conta, ele governou as estruturas mais conscientes, mais sofisticadas do cérebro. Então, você tem que ficar familiarizado aí com essa terminologia. Top-down, bottom-up. Né, o processo que vai do topo sofisticado para o fundo e do fundo para o topo. E por que eu estou te falando isso? Porque você vai encontrar variações dessa ideia em diversos autores, em diversos modelos científicos. Por exemplo, tem um cara chamado Walter Mischel, importante psicólogo, importantíssimo. Ele foi responsável pelo teste do marshmallow. Esse teste do marshmallow que muita gente conhece por aí. Então, Walter Mischel é um grande estudioso, professor da Universidade de Stanford, e ele vai usar, em vez de falar processo top-down e bottom-up, ele vai falar de processo quente. Quente é o processo que começa no primitivo e depois se alastra para aquilo que é mais moderno. E processo frio. Processo frio é o processo que se inicia naquilo que é moderno e vai para o primitivo. Então, um processo frio é você olhar a sobremesa e você dizer não para ela. Um processo quente é você simplesmente deixar os desejos virem à tona e fazer aquilo que os desejos comandam você a fazer. Então é mais ou menos essa a terminologia que você tem. E eu estou dizendo isso por quê? Porque o modelo mais famoso da mente dividida em dois sistemas é o modelo do Daniel Kahneman. Para você ver o tanto que eu sou nerd, eu tenho o livro em inglês e eu tenho em português. Eu comprei esse logo quando saiu, e esse aqui eu comprei depois que foi traduzido. O nosso livro é Rápido e Devagar. Duas formas de pensar. É um livro muito chato, gente. É chato de ler, pentelho, vai dar sono em você. Eu sou honesto com essas coisas. Se o livro fosse gostoso, eu te falaria. Então, por exemplo, o Walter Mischel, ele tem um livro chamado O Teste do Marshmallow. É outro livro também muito chato. Mas tanto o Teste do Marshmallow quanto o Rápido e Devagar são livros muito bons para você entender as operações da mente humana, para você entender essas relações entre processos que são quentes, processos que se originam dentro de nós, por exemplo, nas nossas emoções, ou processos que são frios, como, por exemplo, o nosso autocontrole. E por que eu digo isso? Porque o Kahneman, ele vai chamar de sistema 1 o processo que é quente, e de sistema 2 o processo que é frio. Então, ele dá outro nome. E aí você vai ter outros autores chamando isso de outras coisas, mas em essência eu quero que você perceba, sempre que você for ler esses autores, que você perceba do que está sendo falado aqui, que você perceba qual que é a lógica do que está sendo dito aqui. Quando nós falamos de sistema 1, nós estamos falando daquilo que é mais automático, quente, emocional, que não depende da nossa consciência. Quando nós estamos falando de sistema 2, nós estamos falando daquilo que é consciente, deliberado, que exige nossa atenção. E aí a gente poderia falar, em vez de quente, a gente poderia falar bottom up. Em vez de frio, top down. Em vez de sistema 1, a gente pode falar bottom up. Em vez de sistema 2, top down. Então, esse é o modelo que nós chamamos de modelo dual da mente humana, que é baseado em um modelo dual do funcionamento do cérebro humano. Tendo em vista tudo isso, eu quero agora falar um pouco sobre as armadilhas da mente, porque é para isso que a gente está aqui, sobre autossabotagem. A questão é a seguinte: geralmente, os processos de autossabotagem que você tem na sua vida, eles ocorrem por um conflito, uma briga entre os processos quentes e os processos frios que ocorrem no teu cérebro. Entre processos bottom-up e processos top-down. Se você parar para prestar atenção na procrastinação, isso é um exemplo muito claro disso. Vamos parar para pensar em um dos tipos de procrastinação que eu descrevi na aula, na nossa aula lá da jornada, primeira aula. Eu falei sobre a procrastinação que está associada a expectativas negativas do futuro. Então, existem pessoas que elas tendem a ter uma expectativa negativa do futuro e, por conta disso, elas tendem a procrastinar. Ou seja, esse é o típico procrastinador ansioso. É aquela pessoa que, como ela espera que tudo vai dar errado, ela acaba procrastinando devido à sua ansiedade. Inclusive uma ansiedade que pode deixar essa pessoa até paralisada. Essa pessoa pode até simplesmente não agir de fato como precisa. Enfim, a nossa visão a respeito hoje da autossabotagem
ela nos mostra que geralmente ocorre um conflito dentro de você. E aí eu quero trazer aqui, falei de bottom-up, falei de top-down, falei de sistema 1, sistema 2, falei de quente-frio, mas eu quero trazer aqui também algumas ideias para você entender como que isso se aplica no teu dia a dia. E para isso eu gosto de uma figura de linguagem, digamos assim, de uma alegoria de um psicólogo chamado Jonathan Haidt. Ele é muito bom, um cara muito legal, professor da Universidade de Nova York hoje em dia, já foi professor da Universidade da Pensilvânia durante um tempo, e em vez de usar sistema 1 e 2, bottom-up, top-down, quente-frio, ele usa a alegoria do elefante, né, que alguns de vocês talvez já tenham ouvido aqui no canal Neurovox. Elefante pilotado. Você imagina que você está pilotando um elefante. Quem que é o processo frio, consciente, que exige atenção, mais racional? É justamente o piloto do elefante. E o elefante é o processo quente, emocional, inconsciente, automático, sistema 1, bottom up. Eu quero que você fique familiarizado aí com essa terminologia. A ideia, eu gosto muito dessa alegoria, porque a ideia é a seguinte: se o elefante resolver ir para lá, não tem o que você faça, ele vai. Não adianta você gritar, espernear, puxar, ele é mais forte do que você, ele é mais poderoso do que você, ele vai para onde ele quer. Às vezes, você consegue fazer o elefante ir para onde você quer, mas o que você precisa fazer para que ele vá? Você precisa adestrar o seu elefante. Esse é o ponto. Não adianta gritar com as tuas emoções. Não adianta berrar com os processos automáticos que ocorrem dentro de você. Não adianta forçar algo que está acontecendo nos teus afetos, nas tuas emoções e sentimentos. Você precisa educar as tuas emoções aos poucos. Apertei um botão errado aqui, viu? Como eu não sou muito bom nessa tecnologia. E para você adestrar, você precisa desenvolver aquilo que nós chamamos de inteligência emocional. Só que aí essa questão de inteligência emocional, por ser uma coisa muito popular, por ser uma coisa que muita gente gosta de ouvir, a inteligência emocional ela tem sido muito trabalhada numa perspectiva que eu acho que é problemática. Porque a inteligência emocional ela tem descartado um elemento fundamental, que é a personalidade. Porque o teu perfil emocional, aquilo que você sente, depende muito das tuas emoções, de como tuas emoções ocorrem, né? E claro, o teu perfil emocional, ele está diretamente ligado àquilo que nós chamamos na ciência de personalidade. Para você ter uma ideia, eu vou falar isso na aula de personalidade, tá? Eu vou falar isso a fundo, mas personalidade é algo muito biológico. A estimativa que nós temos hoje é que boa parte daquilo que resulta na tua personalidade tem inclusive componente genético. É claro que isso não significa que a personalidade é uma sentença, que você está condenado a viver com a tua personalidade, mas significa que a personalidade tende a ser o elemento mais estável do comportamento humano e da mente humana. As nossas emoções, comportamentos, todos eles tendem a funcionar de maneira mais variável, mas a personalidade, ela costuma ser relativamente estável. Então, os padrões de emoção, eles costumam ser relativamente estáveis. Por mais que você flutue emocionalmente, e as emoções variam. Você tem dias alegres, dias tristes, você tem dias entediado e por aí vai. Apesar disso, você tem certos padrões emocionais. E esses padrões são muito governados pela tua personalidade. Então, falar de inteligência emocional sem falar de personalidade é falar pela metade. É não aprofundar como merece ser aprofundado. Por exemplo, alguns de vocês, eu tenho certeza, e não são poucos, alguns de vocês são pessoas que, quando acontece uma coisa negativa, você é profundamente impactado por isso. Quando acontece uma coisa negativa, essa coisa negativa te corrói. Uma coisinha negativa no teu dia, ela te destrói profundamente. Quando você é criticado, quando você sente rejeição por uma pessoa, enfim, quando acontece uma coisa ruim na tua vida, você tende a se sentir mal. Muito mal. Claro que todo mundo se sente mal quando acontece uma coisa ruim, mas o negativo te abala muito. Você é um pouco instável emocionalmente. Você é meio volátil, esse é o ponto. Você tem uma certa volatilidade emocional, e o negativo tende a ter um peso enorme na tua vida. Sabia que isso é, em grande medida, algo que emana de um certo tipo de personalidade? Outro exemplo que eu te dou, e esse é o mais conhecido de todos, é a introversão e a extroversão.
Eu vou explicar detalhadamente na nossa segunda aula o que é cada uma, mas são traços de personalidade. Você deve conhecer gente, ou talvez seja você, que a pessoa é muito organizada. Sabe aquela pessoa muito organizada, diligente, aquela pessoa que gosta das coisas de maneira disciplinada, aquela pessoa que se incomoda, quer ver a pessoa triste, bota ela numa sala toda bagunçada, ou bota ela num trabalho onde os colegas são indisciplinados e por aí vai. Isso é um traço de personalidade. E o oposto extremo desse traço de personalidade é aquela pessoa bagunceira, indisciplinada, desencanada, que gosta de dizer que se entende na própria bagunça, e realmente a bagunça não incomoda tanto essa pessoa. Isso é um traço de personalidade. Então, esses são alguns exemplos de como a tua personalidade ela vai governar o teu perfil emocional. Porque, por exemplo, uma pessoa que é muito organizada devido a esse traço de personalidade, ela se incomoda, ela fica ansiosa quando tem bagunça, quando tem desordem, só que ela acaba esperando das outras pessoas que as outras pessoas sejam organizadas também, e nem todo mundo é, e aí ela sofre com a desorganização alheia. Veja só, esse é um problema para nós resolvermos através da inteligência emocional, mas ele é um problema para algumas pessoas. Algumas pessoas que possuem essa personalidade que faz com que elas sejam mais disciplinadas, organizadas e por aí vai. Já o outro oposto desse mesmo traço de personalidade, a pessoa que é despreocupada, desencanada, bagunceira, essa pessoa ela vai ter outros problemas emocionais. Porque, por exemplo, ela pode deixar tudo para a última hora e aí ela vive ansiosa. Porque como ela deixou para a última hora, devido a essa despreocupação, ela acaba sendo cobrada por ter deixado para a última hora, ela tem que fazer ali no último instante, e aí o resultado é que ela vive ansiosa por causa disso. Existe, portanto, muito para você entender a respeito da tua personalidade, porque esse conflito que você tem dentro de você, por exemplo, entre as tuas emoções e os aspectos mais conscientes da tua mente, essa briga entre o elefante e o elefante emocional e o piloto racional que tenta governar a sua vida, essa briga ela vai ser muito ditada pela tua personalidade. Então, entender personalidade é muito importante para você compreender como as tuas emoções funcionam, como você pode educar tuas emoções, como você pode, de certa maneira, trabalhar tuas emoções e adestrar esse teu elefante para que você seja uma pessoa mais feliz, mais próspera emocionalmente. O interessante sobre traço de personalidade é que todo traço de personalidade tem vantagens e desvantagens. Mas, como eu vou te dizer na aula, alguns têm mais desvantagens do que outros. E, portanto, a vida não é justa. Então, dependendo da personalidade com a qual você nasceu, vai ser mais difícil para você, por exemplo, ser uma pessoa feliz. Vai ser mais difícil para você ser uma pessoa disciplinada. Vai ser mais difícil para você ser uma pessoa que tem uma estabilidade emocional e que não se abala tanto com o que acontece de negativo na sua vida. Dependendo do teu traço de personalidade, infelizmente, vai ser mais difícil para você. Infelizmente, a natureza não é justa nesse aspecto, mas isso não significa que você tem que ficar lamuriando. Já que essa é a tua personalidade, o máximo que você pode fazer é trabalhar com ela o melhor possível para você viver a melhor vida possível. Essencialmente, então, o que eu gostaria que vocês entendessem aqui na live de hoje é que a mente humana, o cérebro humano, em algumas perspectivas científicas, eles são entendidos numa dualidade. Ou seja, processos que são quentes, emocionais, inconscientes, automáticos, e processos que são frios, processos que são conscientes, que exigem atenção, deliberação. Uma coisa é você agora, por exemplo, fazer uma conta. Quanto que é 17 vezes 248,3? Você vai ter que parar para deliberar isso, você vai ter que parar para calcular. Outra coisa é eu colocar a tua sobremesa favorita na tua frente e você sentir desejo por ela. Isso é algo automático, você não escolhe. Então, esses dois processos, os quentes e os frios, o elefante e o piloto, eles vivem em conflito. A mente vive dividida. E saiba, isso não é uma observação só da ciência atual. Isso é uma observação que data da filosofia. Platão falava isso. Platão dizia que a alma humana, que hoje nós chamamos de mente, Platão dizia que ela era dividida e que as paixões, os filósofos chamavam de paixões, as emoções, os afetos. As paixões, elas precisavam ser domadas pela racionalidade. É claro que a racionalidade plena, ela é impossível. É impossível. Sem as emoções, nada funciona. Mas você não precisa também ser escravo das suas emoções. E esse é um ponto muito importante para você compreender dentro de você.
Quando você sentir que a autossabotagem está prejudicando a tua vida, o que eu recomendo fortemente que você faça é, em primeiro lugar, parar de ficar gritando consigo mesmo, tentando berrar para si mesmo para parar de fazer aquilo. Calma, você precisa adestrar esses processos inconscientes, emocionais da tua vida. Você precisa, com cautela e aos poucos, ir domando esse elefante. Não adianta você se desesperar e querer governar suas emoções de um dia para o outro. Tem gente que fala isso, ai, eu sou um idiota, ai, eu sou um estúpido, eu sou uma porcaria mesmo. Então, essas pessoas, elas só estão piorando a situação, porque elas estão agravando mais ainda o estado emocional. Nesse sentido, entenda que tua mente, ela tem esse conflito entre processos quentes e processos frios. Mas aí eu queria ir um pouquinho mais a fundo nisso e falar um pouco sobre como esse conflito ocorre dentro da autossabotagem. Porque tudo que teu cérebro faz, ele faz porque ele parte da premissa de que isso é importante para a tua sobrevivência. Isso é muito importante de você compreender. A preguiça, por exemplo, é o teu cérebro presumindo, é uma premissa, teu cérebro presume que você vai precisar de energia para fugir do leão quando o leão vier te atacar, para correr atrás do animal que você vai caçar. Então você vai precisar de energia, e aí o que o teu cérebro faz? Ele faz você sentir a preguiça, para você conservar energia para ter quando a energia for necessária. Então veja que às vezes a gente reclama da preguiça, mas primeiro você tem que reconhecer o papel da preguiça. Eu não estou dizendo que a gente não tem que combater a preguiça. O ponto é que a preguiça ela existe por uma premissa do nosso cérebro para a nossa sobrevivência. Você está sofrendo com um relacionamento. Você terminou um relacionamento. Você está sofrendo com a dor do coração partido. Aí você está lá assistindo... como é que é o nome daquele filme de terror? Annabelle, né? A boneca lá. Você está assistindo um filme de terror. E aí você lembra do cara que você... Que te deu um pé na bunda em você. O cara que você terminou o relacionamento. Você está assistindo Sexta-feira 13. E aí você lembra da menina. Naquele momento que não faz nenhum sentido você lembrar da pessoa, você lembra dela, e aí você sente o aperto no peito, vontade de ligar, vontade de mandar o WhatsApp, vontade de puxar teu celular e olhar as redes sociais da pessoa, enfim. O que acontece nesse momento é que o teu cérebro, ele tem uma premissa. É a premissa de que aquela pessoa, ela é importante para o teu bem-estar. De que aquela pessoa, ela é importante para a tua felicidade. Por quê? Porque ela já foi, talvez. Ou porque você presume que ela será. Mas teu cérebro está partindo dessa premissa. Então você tem que começar a questionar essa premissa. Respeitando e entendendo o que teu cérebro está te dizendo quando você sente alguma coisa. Quando você tem vontade de comer chocolate em vez de comer couve-flor, é porque o teu cérebro parte de uma premissa. Alimentos calóricos são mais importantes porque energia é raro. E era raro para os nossos ancestrais, só que não é mais. Mas o cérebro continua com essa premissa. Então você tem que começar a entender que as premissas do teu cérebro, elas estão aí para garantir tua sobrevivência. É que hoje o mundo mudou. O mundo não é como era o mundo dos nossos ancestrais, mas o cérebro continua mais ou menos o mesmo. Então você está lá, pensando naquela pessoa que você gostaria de estar com ela, você está sofrendo por aquela pessoa. E aí eu te dou uma lição aqui importante. O teu cérebro, ele está partindo da premissa de que aquela pessoa, ela é boa para você. Mas já parou para pensar por que teu cérebro está partindo dessa premissa? É porque aquela pessoa, de certa forma, te fez sentir algo bom. E aí vem a lição. Você não tem saudade da pessoa, você tem saudade do que a pessoa fez você sentir de bom. E aí quando você começa a identificar isso, você fala, opa, não é que eu tenho saudade dessa pessoa, eu tenho saudade daquilo que ela me fez sentir de bom. E, portanto, eu posso sentir essas coisas boas com outra pessoa que não me fará mal como essa pessoa fez. E aí você começa a tomar as rédeas da tua vida e o controle do que está acontecendo com você. Eu estou falando isso porque o que chega de mensagem para mim por conta dos vídeos Coração Partido, por conta dos vídeos não sofra por quem não te valoriza, as pessoas me mandam mensagem, o que eu faço? Estou sofrendo por causa de uma menina, estou sofrendo por causa de um cara. Então eu já te digo isso, você não está sofrendo por causa da pessoa. Você está sofrendo por conta do que a pessoa te faz sentir. Você está sofrendo, talvez, pela saudade do que ela te fez sentir. Você está sofrendo, então, pelo sentimento e a lembrança do sentimento, e não pela pessoa em si. E quando você percebe isso, você começa a dar um passo bem sólido para você rumar aí para a tua liberdade, digamos assim, para a tua autonomia emocional. É você começar a parar e olhar para dentro de si mesmo. É você começar a parar e observar
o que está acontecendo dentro de você. Quando você está com medo, a nossa terceira aula, eu vou mergulhar na coisa do medo. Vou falar do medo do ponto de vista do cérebro, vou contar algumas histórias sobre o cérebro de pessoas que não sentem medo. Isso é muito interessante. E eu vou contar um pouco da minha história também, porque o medo faz parte da tua vida e vai fazer parte. A questão é se ele vai ser o protagonista ou o coadjuvante. E o ponto aqui é, o medo, você não quer eliminar o medo. O que você quer é não ter medo de coisas que não merecem o seu medo, porque quem não tem medo é tolo. O medo é uma premissa do teu cérebro, dizendo para você, toma cuidado com isso, porque isso é ameaçador. Então você tem que começar a respeitar o teu cérebro, porque o teu cérebro faz as coisas por ele presumir que essas coisas são boas para você. Elas podem até não ser, mas quando você começa a respeitar isso e entender as nuances do que está acontecendo com você, tua maturidade emocional, ela avança e avança muito. Acho que o perfeito exemplo é esse. Tenho certeza aí que aqueles de vocês sofrendo no coração partido, percebe agora que você não tem saudade da pessoa, você tem saudade do que a pessoa te fez sentir de bom. É disso que você tem saudade. E se a pessoa te machucou, e se a pessoa mostrou que não é uma pessoa que deve estar com você, então você não tem saudade dela. Você tem saudade do que ela te fez sentir de bom e outra pessoa pode te fazer sentir igual ou mais do que isso, se você conseguir se libertar de achar que é aquela pessoa, porque não é. É só o que ela te fez sentir. É o afeto que ela causou em você. Essa é uma perspectiva que, inclusive, é muito presente na filosofia do Baruch Spinoza. A filosofia espinosista, ela trata muito dessa questão dos afetos e de como o que nós sentimos é a maneira como as pessoas nos afetam e não as pessoas em si mesmas, né? Você sente aquilo que você está sentindo aí. Você não sente a pessoa, você sente o que a pessoa te fez sentir. E aí você começa com isso a entender um pouquinho melhor as engrenagens do que está acontecendo dentro de você. Tem uma briga dentro da gente, tem, de processos quentes e processos frios. Tem uma briga entre o elefante e o piloto, entre o sistema 1 e o sistema 2. Tem uma briga, e a gente tem que começar a entender que essa briga, ela precisa virar uma dança. Essa é a ideia. Para de ficar brigando dentro de si e começa a fazer o elefante dançar com o piloto. Começa a fazer a coisa virar uma dança harmônica, onde as tuas emoções, elas vivem e florescem de uma forma que é gostosa e faz a tua vida florescer, e a tua racionalidade, ela tem o seu papel. É aquela velha frase que eu sempre uso do Alfred Adler, o grande psicólogo. Siga o teu coração, mas leva o teu cérebro junto. É mais ou menos isso que eu queria trazer aqui nessa live de hoje. Tivemos problemas técnicos. Eu estou aqui tentando fazer uma live. Eu não gosto muito de falar com câmera. Eu preciso me acostumar porque eu sou um professor, né? Então eu espero que tenha sido engajante o suficiente, porque eu estou olhando para uma câmera aqui, né? Eu gosto de olhar para pessoas, eu gosto de olhar para seres humanos. Mas desde o começo da pandemia, imagina, né? Palestra presencial não tem mais, aula presencial não tem mais. Então eu espero que eu tenha já um traquejo para conseguir falar aqui, olhando para essa câmera para você. Espero que você tenha gostado da live de hoje. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários, ver se tem alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão aí que você queira esclarecer? Vamos lá. As lives, ó, aqui, quem falou aqui? Alguém falou aqui que foi muito rápida a live. A live vai ser mais rápida mesmo. Como as aulas são muito longas, as lives vão ter que ser mais rápidas, porque eu quero respeitar um pouco o tempo de vocês, né? Eu acho que se você somar, a gente vai ter cerca de 10 a 14 horas de conteúdo. Vai depender um pouco da duração das lives. 10 a 14 horas de conteúdo gratuito aqui na jornada para você. Cara, isso é muita coisa. Para pensar. É muita coisa. Então eu quero que as lives fiquem um pouquinho mais curtas para que a gente possa focar na densidade do conteúdo nas aulas, e aí nas lives a gente fala de maneira mais leve, mais descontraída, como a gente fez aqui mesmo, tá? Vamos lá, teve uma pergunta aqui muito importante. Pedro, o Bruno, Bruno, olha que moderno isso aqui, Bruno, coloquei você aqui na tela. Me ensinaram a fazer isso aqui agora. O Bruno pergunta, Pedro, a carência é uma armadilha da mente? Olha, Bruno, ela pode ser, né? Ela pode ser quando ela vive dependência afetiva que te prejudica. Ficar carente é normal, a gente gosta de carinho, a gente gosta de calor humano. Nós somos seres humanos e
O ser humano é um animal social. Não adianta você fugir dessa realidade. Você tem que reconhecer a tua humanidade e a tua sociabilidade. Então nós dependemos de outras pessoas. É claro que você tem pessoas que não têm tanto essa necessidade de encontrar o outro e de se sentir acariciado pelo outro, tanto no sentido literal quanto no sentido mais metafórico e poético, mas todos precisamos. Então, se você sente a carência, você tem que entender que a carência é mais ou menos como a sede. Você sente sede porque teu corpo ele está sentindo a necessidade de algo que é importante para a tua sobrevivência, que é a água. A carência ou a solidão é como a sede. Só que estão te dizendo o quê? Que você está precisando de calor humano, você está precisando de relações, você está precisando de afeto de outros seres humanos. É claro que isso pode acontecer de uma forma que não é uma forma saudável. Quando você é incapaz de encontrar na solitude conforto, e eu venho dizendo isso há bastante tempo, se você não estiver confortável com você mesmo, se você não estiver tranquilo e confortável ao lado de si mesmo, ninguém vai querer estar ao teu lado. Então, a primeira companhia, a primeira pessoa que tem que estar plenamente do teu lado é você mesmo. E, portanto, quando você começa a sair da carência que é saudável e natural, a carência da pessoa que sente saudade da sua namorada, do seu namorado, da sua família. Eu, por exemplo, eu não vejo minha família desde o começo do ano por conta da pandemia. Minha família toda mora no litoral de São Paulo, eu moro em São Paulo, estou aqui isolado. É claro que eu sinto uma certa carência no sentido de saudade do abraço da minha mãe. É óbvio que eu tenho saudade disso. Mas isso é saudável, muito saudável, inclusive. O problema é quando você é incapaz de ter autonomia afetiva e, portanto, você depende necessariamente da aprovação, do olhar de aprovação dos outros para você ficar bem. E aí complica, porque aí a tua carência está começando a ficar num nível que não é saudável. Eu venho dizendo às pessoas, você deve estar vendo ali, ó, tem um quadrinho, que é uma frase minha, tá? Você tentar agradar todas as pessoas é você se condenar à eterna frustração. Tem muita gente que vive na carência constante de querer agradar todo mundo. Para com isso. Eu, inclusive, falei o problema disso para pais na hora de educar os filhos. Eu falei isso na aula, o número 1 da jornada. Então, a carência pode sim ser uma armadilha, mas ela tem a sua forma saudável. Vamos lá. Agora, vou procurar outra pergunta aqui. Vamos lá. Essa é uma boa pergunta da Silvana. Pedro, tudo que foi dito cabe ao cérebro depressivo? Sim, sim cabe. A questão do cérebro depressivo é que o cérebro depressivo, ele tem uma série de disfunções. Essas disfunções fazem com que o cérebro da pessoa com depressão não funcione como o cérebro de uma pessoa saudável, ponto final. E, portanto, o cérebro de uma pessoa com depressão, ele muitas vezes vai... E aí depende do grau da depressão, tá? Falar de depressão é muito delicado, porque você tem um grau de depressão leve, você tem o moderado e você tem o grave. E quanto mais grave, evidentemente, maior é a necessidade de você intervir, por exemplo, com medicação, né? A medicação, ela é comprovadamente eficiente, especialmente nos casos mais graves. Mas quando você vai para os casos mais moderados e leves, você consegue encontrar um equilíbrio maior, essa dança entre o elefante e o piloto, sistema 1 e sistema 2, porque no depressivo esse conflito é maior. No depressivo, o conflito entre o elefante, o sistema 1 e o sistema 2, ele é maior. E aí o que acontece é que o cérebro do depressivo, muitas vezes, ele sofre de antecipações catastróficas, então acha que tudo vai dar errado. Aquela velha tríade muito conhecida, apontada pelo Beck, o grande cientista estudioso da depressão, décadas atrás, né? A pessoa fala, vai tudo dar errado, ninguém gosta de mim e eu sou um fracasso. Essa é a tríade. Vai tudo dar errado, ninguém gosta de mim e eu sou um fracasso. Então, se você sente isso, se você está sentindo isso com frequência, isso é um clássico sintoma de depressão. E, portanto, o teu cérebro ele não está operando de maneira saudável como ele poderia operar. E aí você tem que buscar, dependendo da gravidade, você tem que imediatamente buscar auxílio, claro, sempre, né? Mesmo no caso leve, você precisa buscar auxílio psiquiátrico, psicoterapia sempre, psicoterapia excelente, tá? Eu tô falando de psicoterapia com psicólogo ou então com psiquiatra devidamente
habilitado para isso. Mas o cérebro depressivo, ele é um cérebro mais em conflito entre esses dois sistemas, essencialmente. E não só isso, o cérebro depressivo, ele tende a pender mais para os espectros negativos da emoção. E aí você tem ou o humor deprimido e a pessoa se sente triste, ou então você tem a falta de vitalidade, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, não tem vontade de viver, a falta de ânimo, de desejo para fazer a coisa que ela quer. Então perceba que isso são todos processos que são automáticos, inconscientes, você não controla isso. Isso é o elefante. Veja então que o elefante de uma pessoa com depressão, ele tende a ir por caminhos que são caminhos muito mais autodestrutivos, prejudiciais. E isso não é culpa da pessoa, isso é apenas um conjunto de disfunções que ocorrem no sistema nervoso dela, que precisa de acompanhamento de profissionais de saúde e que pode também se beneficiar muito de certas práticas no teu dia a dia. Então, se você está sofrendo com isso, se você sofre com essa tríade que eu acabei de falar, se você já foi diagnosticado com depressão, você precisa praticar atividade física regular. Atividade física é uma das melhores coisas que você faz, é protetora, ela protege teu cérebro daquilo que pode vir a se tornar um episódio depressivo. Sono de qualidade, você precisa cuidar do teu sono, e se o teu sono é ruim, você precisa ir a um profissional especialista em sono para você resolver isso. E eu não estou falando de ficar tomando benzodiazepina, não, Rivotril, essas coisas, estou falando de você cultivar um sono de qualidade, saudável. Melhor coisa para o teu sono melhorar? Atividade física. Alimenta o teu corpo com nutrientes ricos. Para de comer coisa inflamatória. Eu vou falar disso na aula de personalidade, tá? Um pouco mais, por isso eu não quero me aprofundar aqui, um pouco sobre alimentação e estilo de vida, mas cuida da tua alimentação, e aí, se você fizer isso, atividade física, sono e alimentação, a probabilidade de você ter uma melhora no teu quadro é enorme. Mesmo se você já está em tratamento, isso vai potencializar o teu tratamento muito mais e vai ajudar esse elefante a dançar melhor com o piloto dele. Os processos quentes que estão lá no fundo do cérebro a se harmonizarem mais com os processos externos que estão no teu cérebro. Então é mais ou menos isso aí que nós podemos dizer sobre isso. Vamos lá. Mais uma perguntinha aqui. Uma perguntinha não, uma respostinha, né? Vou ler uma pergunta de vocês e... Olha, essa pergunta aqui é boa. Eu não sei pronunciar o nome, se é um nome mais sofisticado, Johan, talvez. Johan, talvez essa seja a pronúncia, não sei, desculpa, vou chamar de Marcos. Marcos, é possível transformar uma paixão em outra? Cara, é isso que a molecada faz hoje em dia. É ficar engatando uma paixão na outra e chamando isso de amor, tá? Não acha que isso é saudável, porque não é. A paixão, ela é um estado muito gostoso, mas é temporário. É aquele estado que todos já sabem, já me viram falar aí, de demência temporária, né? Então, a paixão, ela acontece. Quando ela acontece, você se sente muito bem, e se ela for correspondida, claro. Só que como ela é gostosa, os jovens hoje, eles vivem numa ilusão muito triste de que o prazer constante é a felicidade. E aí é engatar uma balada na outra, engatar um prazer no outro, engatar uma paixão na outra. Se você engata uma paixão na outra, você nunca deixa a tua relação se desenvolver para algo que venha a ser aquele amor companheiro, vira aquele amor companheiro, onde você começa a construir uma vida junto com a pessoa. Sabe, um projeto de vida a dois? Eu falei sobre projeto de vida hoje na primeira aula da jornada do autoconhecimento. Então tem gente aí que talvez tenha chegado na metade, você se inscreve na jornada nesse link aí embaixo, e na primeira aula da jornada eu falei sobre isso, eu falei sobre como o mundo de hoje, ele tá meio que confundindo, eu acho, as coisas de uma forma um pouco perigosa. Uma das coisas que eu falei foi isso, né? Essa ideia de engatar uma paixão na outra, engatar um prazer no outro, essa dificuldade das pessoas de construírem algo, inclusive um projeto de vida. As pessoas vivem aí no projeto verão, as pessoas vivem aí no quero perder 5 quilos para ficar com a barriga chapada para ficar de sunga na praia. Né? Só que me explica, que projeto de vida é esse? É isso? Tua vida se resume a você postar uma foto no Instagram para as pessoas aplaudirem o corpo que você cultivou? É isso a que se resume sua vida? Ou então, eu quero ganhar tanto, eu quero o cargo tal. Nessa aula da jornada, que eu acho que é uma das mais importantes, porque ela vai trazer esse conceito essencial, eu proponho que a gente abandone essa lógica de pequenos projetos pontuais, essas pílulas de mudança que a gente traz na vida, e adote uma ideia de projeto de vida. Um projeto de vida teu, um projeto de vida que você construiu, que você se orgulha dele. Porque veja só, você, por exemplo, você quer ficar com o corpo legal para postar foto no Instagram. Isso é superficial, isso é vazio.
Você vai... Por que eu digo isso? Porque eu já vi isso em centenas, milhares de pessoas que já me procuraram, porque a pessoa vai lá, luta, aí consegue aquele corpo, aí tira foto, todo mundo aplaude, aí sabe o que ela sente? Um baita de um vazio. Porque ela fala, nossa, é isso? Sério? É só isso? Então, assim, a gente tem que começar a olhar para a vida de uma forma um pouco mais profunda. E a minha proposta é uma lógica de projeto de vida. Sabe, em vez de, quero que as pessoas fiquem me aplaudindo no Instagram de sunga, você pode sim cultivar teu corpo, cuidar do teu corpo, mas você dizer assim, eu quero ser uma pessoa que nutre o seu corpo com aquilo que há de melhor e que cuida do seu corpo para que a minha saúde esteja sempre na sua melhor potência, e com isso, meu corpo, meu cérebro e minha vida. E para que com isso eu viva mais feliz, eu tenha assim um corpo do qual eu me orgulho, eu seja admirado pelas pessoas, mas acima de tudo, para que eu seja um ser humano que se orgulha da própria saúde e que vive na plena potência da sua existência, porque a sua saúde, ela está na sua plena potência. É muito diferente você ter essa perspectiva de você ter uma perspectiva de que, quero ficar com o abdômen chapado em 30 dias, entendeu? É um pouco essa a ideia que eu trago na aula, então eu recomendo que vocês assistam essa aula realmente, é uma aula que eu acho que é muito especial. E nesse sentido, falando aqui sobre a paixão e já amarrando com a resposta à tua pergunta, eu acho que é o seguinte, a gente pode viver paixões, claro, é uma delícia, só que se você para na paixão e vai engatar em outra, você nunca adentra para algo que é ainda mais gostoso e incrível, que é você ter um projeto de vida teu, mas você também ter um projeto de vida a dois. É você ter um projeto de vida com outra pessoa. É você encontrar uma pessoa onde você consegue, junto com ela, potencializar o teu projeto de vida e ela potencializar o projeto de vida dela. Isso você só faz perdurando, construindo uma relação. Aos poucos você constrói a relação e vai, tijolo por tijolo, percebendo esse castelo se formando. E aí, claro, lá na frente, quando você olhar para trás, cara, você vai olhar essas paixõezinhas aí que acontecem no dia a dia e talvez você veja que elas não são tão grandiosas assim. Não tem problema nenhum se você vive na plena potência da tua existência, engatando uma balada na outra, uma festa na outra, uma paixão na outra. Eu não tô aqui para ficar vomitando regras para a vida das pessoas, não. Mas eu tô te dizendo na minha experiência do que eu tenho lido na literatura científica sobre a saúde afetiva dos jovens, tá? Essa geração que está crescendo e entrando no Tinder já, quando começa a vida afetiva, sexual, já entra para Tinder e por aí vai, absolutamente insatisfeita com as relações amorosas que não consegue construir. A primeira coisa. Segunda coisa, as pessoas que me procuram, mandam mensagens frustradas, tristes, justamente por quê? Porque vivem esses relacionamentos que são como a névoa da manhã, né? Bate o sopro, vai embora e aí você vai procurar outro. Então, eu recomendo que você tenta construir, seja o que for, pode ser relacionamento, carreira, conhecimento, constrói de verdade um projeto de vida. Eu dou algumas ferramentas para você construir esse projeto de vida na primeira aula da jornada, repito, o link é aí embaixo, ou você que está cadastrado na jornada, o e-mail ele vai te levar para a primeira aula. Então, acho que é isso, Marcos. Obrigado pela pergunta, tua pergunta foi uma pergunta muito importante, tá bom? Bom, legal, acho que eu vou parar por aqui, gente. Eu quero ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui para eu responder rapidinho. Vamos lá. Vamos lá. A indecisão, olha que pergunta boa. Essa eu preciso responder. Jordana, obrigado pela pergunta. Indecisão. Muito legal essa pergunta, Jordana. Indecisão. O que é indecisão? Vamos lá. Para entender o que é indecisão, você precisa entender o que é decisão. Deixa eu te explicar o que é decisão. O teu cérebro, ele é uma máquina que precisa reduzir as incertezas do mundo. É isso que teu cérebro precisa fazer. O mundo está cheio de incerteza. Você precisa reduzir essa incerteza para você produzir um comportamento, agir e aumentar a tua probabilidade de sobrevivência. Essencialmente é isso que o cérebro faz. Reduzir incertezas para você adotar um comportamento vantajoso. Então, o que é o processo de decisão? O processo de decisão é justamente um processo de redução de incertezas. Para pensar. Quando você está decidindo o que você vai pedir no aplicativo de comida. Você está lá, tem um monte de opção. Né? Qual é a certeza que você tem na tua vida?
A certeza que você tem é que você vai morrer, né? Essa é a certeza da vida. Por quê? Porque não há outro caminho que não a morte. O que é a incerteza, então? A incerteza é tudo aquilo que não é certeza. E, portanto, quando você está escolhendo comida no aplicativo, a incerteza ela é enorme. Você não sabe se você vai pedir japonês, hambúrguer, se você vai pedir mexicano, temaki, se você vai pedir, enfim, comida brasileira, ou seja lá o que for, yakisoba. Você não sabe. O que você vai fazer? Você vai reduzir essa incerteza. E aí você pensa, bom, não quero comer algo que faça mal para a saúde. Aí você corta o hambúrguer. Não quero comer também uma coisa que não seja gostosa. Aí você corta a comida que é aquela super saudável, você quer comer uma coisa um pouquinho mais gostosa do que isso. Aí você vai reduzindo a incerteza, até que chega uma hora que você faz o quê? Você pede a comida, você escolhe aquilo que você quer. Então é isso que é o processo de decisão. O que é indecisão? Indecisão é uma pessoa que tem dificuldade de reduzir essa incerteza. É isso em essência. Se você quer aumentar a tua capacidade de tomada de decisão e reduzir tua indecisão, é só você aumentar, acelerar a redução da incerteza. É essencialmente isso. Como que você reduz a incerteza? Tem várias estratégias. No meu programa de mentoria, a gente tem um módulo inteiro sobre planejamento e decisão, onde eu falo sobre isso. Porque é muito interessante como você percebe as estratégias de decidir melhor, de olhar para a tua vida e planejar melhor aquilo que você quer para a tua vida. Então, primeira coisa que você precisa entender é que a indecisão, ela pode ser autossabotagem quando ela está te impedindo de adotar os comportamentos que precisam ser adotados na tua vida para você chegar onde você quer. Essencialmente isso. Indecisão é comum. Daqui a pouco eu vou olhar aqui no aplicativo se eu vou comer alguma coisa, imagina. Aí eu olho aqui no aplicativo, e aí eu fico um pouco indeciso entre uma coisa e outra, e aí acho que eu vou de japonês hoje. Tive uma pequena indecisão ali. Tive. Ela causou grandes problemas para minha vida? Não. A questão é quando você tem indecisão que está te paralisando e te impedindo de chegar num lugar onde você quer chegar. A indecisão cotidiana que você tem nas pequenas decisões do dia a dia, ela é natural, ela acontece, você reduz ela rapidinho e você adota o comportamento. Quando você está congelada e não consegue escolher realizar o comportamento, porque você fica perdida lá nas opções, aí é autossabotagem. Aí a indecisão, que pode ser completamente natural, ela é um tipo de autossabotagem. É isso. Gente, vou encerrando por aqui, já ficamos aí uma live bem mais longa do que eu tinha planejado, mas como vocês estavam aí muito engajados, eu gostei de ficar um pouquinho mais com vocês.